Paz do Senhor, irmãos. Eclesiastes capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Quem trouxe Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantarem a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temer o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a moedora, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a candeia de prata, e se despadece o copo de ouro, e se despadece o cântaro junto à fonte, e se despadece a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui desde já externar a gratidão ao departamento de varões, a todos os líderes do departamento, ao nosso pastor, pela confiabilidade de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Desde já a minha eterna gratidão a todos que cooperaram para que nós possamos estar aqui trazendo nesta noite a palavra de Deus aos vossos corações. Quero dizer para você que é motivo de muita honra e muita alegria estar mais uma vez aqui na casa de Deus, mais uma vez, mais uma oportunidade trazer a palavra de Deus, porque somos gratos e felizes todas as vezes que recebemos essa oportunidade. E quero dizer aos irmãos que você tem plena liberdade de adorar o nome do Senhor, porque nós estamos aqui no melhor lugar, nós estamos aqui na casa do Pai, porque eu já senti a presença de Deus, e eu creio que você também já sentiu a presença de Deus. E quando me foi concedida a oportunidade, ao ler esta passagem, Eclesiastes, escrita pelo rei Salomão, um livro poético em poemas, palavras, Deus me fez entender que na nossa vida, às vezes a gente acaba se esquecendo de agradecer a Deus. Nós deixamos muito de agradecer ao Eterno. Nós somos muitos falhos, porque nós, o simples fato de estarmos aqui, já somos vitoriosos. Porque se nós observarmos a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que quando Salomão escreve capítulo 12, retrata-se já que ele estava aos fim dos seus dias, mas é interessante notarmos na palavra de Deus, no versículo 1, aonde eu quero adentrar no texto aos irmãos, que quando ele escreve esta passagem, ele está se referindo que lembra-te do teu Criador. Será se hoje você já teve um momento, será se hoje você já lembrou do seu Criador? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus no princípio criou os céus e a terra.
Será se você já agradeceu a Deus? Será se você se lembrou de Deus? Porque às vezes nós estamos aqui, saímos dos nossos lares, viemos à igreja, mas não agradecemos a Deus. Porque muitas vezes não adianta você vir à igreja, não adianta eu estar aqui, mas se eu não agradecer a Deus, se eu não reconhecer a função do Criador, não adianta nós estarmos aqui, se não lembrarmos do simples fato que Deus te colocou de pé aqui esta noite para agradecer a Ele por todos os livramentos, pela oportunidade que você está tendo de estar aqui. Porque muitas pessoas não têm essa oportunidade de estar onde nós estamos. Porque há muitos lugares que são privados de se reunir, de agradecer a Deus, de andar com a Bíblia. E nós temos este privilégio de estar aqui, agradecendo a Deus, louvando e bendizendo o seu santo nome. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Deus, Ele cria todas as coisas, Ele percebe-se que algo faltava. Então Deus cria o homem, mas Deus percebendo que faltava outra coisa, Deus vai lá e cria a sua esposa, a sua adjutora, Deus cria a mulher. Mas se nós observarmos o texto, nós vamos entender que quando Salomão ele está escrevendo essas sábias palavras, ele está dizendo para nós: lembra-te do teu Criador. Da onde Deus tirou você? Aonde você está aqui esta noite? Ele estava lembrando de toda a sua trajetória. Ele queria nos deixar esta palavra dizendo: será se você já parou para agradecer o Criador? Será se você já parou para dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nós estarmos aqui. Porque a Bíblia diz que nós estávamos perdidos. Nós estávamos longe de Deus. Porque a humanidade estava pecando. E Deus se afasta da humanidade. Será se em algum momento você já parou para agradecer? Porque você às vezes só pede de Deus, só quer saber de pedir, só quer saber de falar: Senhor, eu necessito. Mas será se você já parou um dia e passou o dia inteiro agradecendo a Deus pelos livramentos, pela sua família, por tudo que Deus tem te proporcionado? Porque nós só queremos receber. Porque ele vai mais adiante. Salmo 128, põe para mim, por gentileza. Aleluia, versículo 1, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu quero voltar com vocês quando Deus cria Adão e cria Eva. Deus fala: Adão, desta árvore tu pode comer, desta aqui tu não pode comer. Mas Adão não teve temor à palavra de Deus. Ele não lembrou-se do seu Criador. Então agora Deus fala: Adão, vai sair do jardim do Éden, e do teu próprio suor tirarás o teu sustento.
porque tu não lembrou-se do teu Criador, porque tu não teve temor à minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós bem queremos as coisas do Senhor, mas nós não agradecemos ao Criador. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que havia um certo homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha conhecimento, ele era um mestre que tinha entendimento na palavra. Mas porém faltava ali uma coisa. E sabendo ele que Jesus estava passando por ali, a Bíblia diz que ele foi ter um encontro com Jesus. Nesta noite você está tendo um encontro com Jesus. Nesta noite a palavra de Deus está falando com você. Nesta noite você está tendo o privilégio de ter um encontro com Deus. Porque a Bíblia diz que quando a alma se arrepende, a festa no céu. Nesta noite você está tendo o privilégio de encontrar a Deus. Porque o Criador te proporcionou este privilégio de você estar aqui esta noite. Quantas pessoas querem estar aqui? Tem muitas pessoas que não têm esse privilégio. Muitas pessoas não chegaram até aqui. Porque a Bíblia diz que quando chega os maus dias, é só cansaço, é só enfado. E às vezes a oportunidade está batendo na sua porta, mas você está fugindo dela. Mas você está fugindo dos caminhos de Deus. Porque Paulo, quando escreve a Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele diz que é chegado o momento e aceitável a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas fazem como o povo de Israel, endurece o seu coração e deixam de lado a palavra de Deus. As pessoas esquecem do Criador. As pessoas se afastam do Criador. Eu quero dizer para você aqui esta noite, que Deus marcou esse encontro com você, para que você chegue-se próximo do seu Criador. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias. A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, que Lázaro sofreu de uma enfermidade. E a Bíblia vai dizer no verso 3, que faziam-se 2 dias que Lázaro estava enfermo. E fazendo-se 2 dias, as suas irmãs lembraram-se de Jesus. É interessante notarmos que elas lembraram-se de Jesus. Mas isso é comum do ser humano. Só lembram-se do seu Criador quando a coisa aperta. Só lembram-se de Deus quando o negócio vai ruim. Quando aparece certa enfermidade, quando aparece a escassez, as pessoas começam a buscar a Deus. Mas eu quero dizer para você, esta noite, não seja como Marta e Maria, que só lembrou-se do seu Criador naquele momento de angústia. Porque chegará um momento que não terá para onde você correr.
não terá para onde você ir. Porque muitas pessoas acham que nós estamos aqui, falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, há tanto tempo falamos que Jesus vai voltar. Mas eu falo uma coisa para você sem medo de errar. Creia você ou não, mas Jesus breve voltará. Breve Jesus voltará. Então apressa-te, porque ainda há tempo, porque ainda há esperança. Porque quando ele escreve este texto, ele vai dizer que os seus dias foram de lutas. Mas chega um momento da nossa vida que não há escapatória. Porque ele também escrevendo em Provérbios, ele vai dizer, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas que levam à morte. Às vezes nós estamos andando no caminho de contramão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, mas nós precisamos estar conectados com o Criador. Porque Salomão, quando escreve isto, ele já estava nos seus fins de dias. Mas eu aprendo uma coisa neste texto, que temos que valorizar o Criador. Porque nós não valorizamos Deus da forma correta. Porque nós paramos muitas vezes e não agradecemos a Deus. Nós somos tão falhos. Porque não é fácil, irmãos, esta caminhada. Mas eu digo para você, lembra-te do teu Criador, porque chegará um dia, você que lembrou do seu Criador, Ele não esquecerá de ti. Mas a Bíblia vai dizer que muitas pessoas esfriariam o amor e não buscariam a Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Eu lembro que no começo da pandemia fechou tudo. Quando fechou tudo, as pessoas começaram a temer. Tinha tantas pessoas que tinham medo, que o pastor falou: irmãos, a ceia vai ser servida na igreja, você vem. Se cear 200 pessoas, 50%, pastor? Menos do que isso, talvez. Não vinham. As pessoas temiam a pandemia. Tudo estava fechado. O que eu quero dizer é que nós temos tanto temer as coisas, mas ao principal que temos que temer a palavra de Deus. Nós acabamos nos esquecendo da palavra, nos afastando do principal, porque a palavra de Deus
é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que transforma. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que duas espadas de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos. Ela vai aonde o médico não consegue ir. Ela vai aonde a medicina, ela vai aonde o psicólogo não consegue ir. É a palavra de Deus. Será se nós paramos de agradecer a Deus? Quantos livramentos Deus nos tem dado? O porquê Deus me deu esse texto? Deus me fez lembrar lá do início. Deus me fez lembrar de todas as coisas que eu passei. Deus me fez lembrar que nós temos um Criador que zela pelos seus. Porque muitas das vezes as pessoas olham para você, vão te julgar pelo seu jeito, pela sua aparência. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não atenta para a sua aparência. Porque quando Samuel foi ungir Davi, a Bíblia diz que chegando Samuel na casa de Jessé, a Bíblia diz que ele olhando para os filhos de Jessé, ele falou: Senhor, é este? Deus, não é. E acabando-se todos os filhos de Jessé, que estavam reunidos na mesa, Deus fala para ele, e ele pergunta: Jessé, tem mais alguém? Tem, está no campo. Eu tenho algo para falar para você. Deus não atenta para a sua aparência. Deus não atenta, aleluia, para a sua estrutura física. Deus não atenta para a roupa que eu visto. Deus não atenta para a minha economia. Deus, Ele olha para o coração do homem. Deus, Ele sonda o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos. Aleluia. E Jessé fala: tem um filho meu, o mais pequeno está no campo. Davi estava lá. A Bíblia diz que Davi já tinha vencido e já tinha matado ali no campo quantas coisas. Mas Davi em nenhum momento esqueceu-se do seu Criador. Eu quero dizer para você, lembrar-se do seu Criador. Porque talvez da onde Deus te tirou e aonde você está aqui esta noite, talvez você não era nada, ninguém dá nada para você, mas quando o olheiro resolve colocar a mão, tirar você daquele lugar, a situação muda. Eu quero dizer para você que Deus, aleluia, Ele quer mudar você. Deus quer transformar você. Nesta noite foi marcada para você. Não adianta você fugir. Não adianta você correr.
porque Deus está te chamando. Às vezes você tem fugido, mas Deus está te chamando esta noite, porque Deus preparou este encontro para você. Lembra-te do teu Criador. Eu quero que nesta noite você saia daqui com pensamento voltado a esta palavra, a lembrar-se do teu Criador. Por que Deus me propôs falar isto? Lembra-te do teu Criador. Eu não quero entrar aqui na história de Salomão, falar sobre o que aconteceu. Eu quero enfocar aqui neste versículo e falar: lembrar-te do teu Criador. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Israel, os hebreus, estavam sobre os cuidados escravizados do rei do Egito, então Deus levanta o libertador Moisés. Então o povo de Israel vai começar uma trajetória. E percebe-se que Deus está fazendo milagre de dia. Mas o povo no outro dia peca contra Deus. É interessante lembrar também que quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, tu me negarás. A Bíblia diz que antes que o galo cantasse 3 vezes, perguntaram para ele: não é tu que seguia ele? Se veste como ele? É parecido como ele? Quantas vezes você se esquece do seu Criador? Quantas vezes você se afasta do Criador? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós observarmos o texto, a Bíblia diz no versículo 1: antes que os maus dias cheguem, aproveite esta oportunidade que Deus está te proporcionando, antes que os maus dias cheguem. Salomão estava dizendo: antes que chegue a sua velhice, antes que chegue uma doença, antes que chegue algo na sua vida que impeça de você se aproximar do seu Criador, apressa-te até o encontro com teu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Quero externar aqui a gratidão a Deus por essa oportunidade. E quero fazer um convite a você que nos visita esta noite. Que você venha aqui à frente, aceite a Jesus. Lembra-te do teu Criador. Não saia daqui sem procurar a direção certa. Eu quero fazer um convite para você que está sentado nesta cadeira. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Que Deus vai transformar a sua vida.
Eu quero convidar você, aqui esta noite, apressa-te com tempo.